A TV Faixa promove uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura do Rio. Hoje o entrevistado é o deputado federal Índio da Costa, do Partido Social Democrático. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui hoje com a gente. Obrigado a você, Renata, pela oportunidade de estar aqui. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito? Olha, é simples, eu fui secretário de administração durante 5 anos, durante a minha vida pública, que já são lá 25 anos que eu faço política aqui no Rio de Janeiro. Comecei, na verdade, em 89, mas eu entrei na prefeitura em 93, né? Depois o César Maia foi eleito em 92, e a minha experiência de lá para cá, eu fui administrador do Parque do Flamengo, administrador de Copacabana. Em Copacabana tinha um nível de violência muito grande, a gente fez um trabalho junto com a sociedade, conseguiu transformar o bairro. Daí eu fui eleito o vereador mais votado da história de Copacabana. Depois fui coautor da política de turismo na Câmara de Vereadores. Autor de leis simples do dia a dia, como, por exemplo, você não poder sujar a calçada com o seu cachorro e deixar ali as fezes do cachorro. Tem que limpar, porque quem vai passar depois não tem que lidar com esse problema. Então, enfim, coisas que vão organizando a cidade. E o objetivo de trabalhar na área de turismo era para geração de emprego, né? Como que você amplia o emprego no Rio de Janeiro sem ter indústrias aqui que poluem. Dali, eu voltei a ser reeleito, fui reeleito vereador e fui ser secretário de administração durante 5 anos. Peguei uma secretaria que tinha 17 níveis hierárquicos e entreguei com 3 quando saí de lá. Tinha quase 400 cargos de comissão, eu fiquei com 204. Tinha 1.200 servidores, quando eu saí de lá, ficaram 500. 300 milhões de reais a gente economizou por ano, em valores atuais, da secretaria. E o prazo de processo, que era de 15 meses, ficou de 3 meses. Portanto, eu sou um gestor e eu sei fazer. A gente passa por uma crise muito grande. O pós-Olimpíada vai ser um caos, como foi no governo do Estado e como tem sido também no governo federal. Depois das eleições, eles mandam a conta e mostram o problema. Como eu sei lidar com essa crise, o meu objetivo é transformar a secretaria, transformar a prefeitura, como eu fiz com a Secretaria de Administração, numa prefeitura eficiente para atender melhor as pessoas a um custo menor. Depois disso eu fui secretário de Esporte, secretário de Meio Ambiente, vereador de novo, deputado federal 2 vezes, relator do Ficha Limpa, quer dizer, candidato a vice-presidente do Brasil. Eu tenho uma história grande na política, embora seja jovem, pareça mais jovem do que eu que sou, tenho 45 anos, e eu quero botar em prática agora em favor da cidade. É simples assim. De todas as transformações que a cidade do Rio de Janeiro sofreu em função das Olimpíadas, o que houve de mais positivo e mais negativo, na sua opinião? Mais positivo é a redução do tempo no trânsito das pessoas que usam ônibus entre Santa Cruz e Barra da Tijuca e alguns outros BRTs, né? Eu acho que isso foi um ponto positivo. O negativo é uma conta alucinada que a gente vai receber pela frente e uma loucura que eu tomei conhecimento ontem só, do qual foi a PPP feita para construir o Estádio Olímpico na Barra da Tijuca. São 40 mil novos moradores no entorno ali do Autódromo Jacarepaguá e que, na minha opinião, isso tem que ser revisto. Você tem que chamar quem foi que participou, as empresas da PPP, e ver de que maneira que você dilui isso pela cidade. Porque botar mais 40 mil pessoas morando na Barra da Tijuca é um absurdo. Né? E aí você vai dizer, mas isso é ao longo de tantos anos. E cadê transporte para isso? Cadê emprego para isso? Cadê distribuição? A cidade, ela não deve crescer nessa velocidade para a Barra da Tijuca. Você está abandonando a Leopoldina, a Zona Norte, áreas da cidade fundamentais foram deixadas de lado para crescimento vertiginoso na Barra. E isso tem nome e sobrenome. São os empresários da área imobiliária. Eles que têm terrenos que precisam valorizar e pressionam o poder público nessa direção. Eu não vou sofrer essa pressão. Eu vou fazer o que é importante para a cidade. Eu sou filho de arquiteto, meu pai é urbanista, e eu vou planejar a cidade de acordo com o interesse do carioca. Então você tem, de um lado, uma legislação que ela é muito restritiva nas comunidades, na cidade para construção, e aí as pessoas foram invadindo, foram fazendo essas comunidades, enfim, as favelas, que se chamam hoje em dia de comunidade. Essas invasões, elas têm uma coisa de fundo, um pano de fundo, muito pior do que a invasão em si, que é a cultura proveniente dali. Porque o sujeito começa com uma atividade ilegal, ele invadiu, ele está morando. A partir dali, a cultura do ilegal, ela vai aumentando. E hoje, quando eu converso com a polícia, o pessoal do comando do batalhão de choque, do BOP, enfim, os policiais com quem eu tenho relação,
Eles diziam o seguinte, índio, é impossível, parece que tem uma fábrica de bandido na cidade. Não é uma fábrica de bandido, é que você vive numa cidade que ela está dividida entre o legal e o ilegal. Mas não é só o ilegal ou o ilegal da lei, é da cultura. As pessoas acham que está tudo bem, que elas podem fazer. Então, assim, você pode subir na calçada, você pode avançar o sinal de trânsito, você pode roubar alguma coisinha, você pode passar a perna no outro, daqui a pouco você está assaltando, você está matando, e assim vai. Então, como é que você resolve, quebra essa lógica e muda essa cultura? Esse é o grande desafio de qualquer prefeito. E acho que as Olimpíadas, elas assim, deram um passo importante na cidade, né? Mas o preço que a gente vai pagar pela volúpia do Eduardo Paes de querer ser presidente da República, de querer ser governador a qualquer custo, é alto. Podia ter feito 2 ou 3 obras a menos e a gente não ter deixado uma dívida tão grande. E diz que a situação fiscal da prefeitura é boa. Não é verdade. E a gente ainda diminuiu por conta de uma mudança da lei e também de uma decisão judicial do Supremo, da cobrança dos estados em relação do governo federal, da União, em relação aos estados e municípios, e aí acabou com a história dos juros sobre juros, que era o modelo de cobrança. Bom, se voltar, aumenta em 6,5 bi. Ele diz que a nossa dívida é de 10 bi, mas é de 18 bi. 18 bilhões não é pouco dinheiro para a gente ter que pagar por conta dos eventos. E aí o legado social foi muito baixo. Eu fui secretário de esportes, eu saí da prefeitura por isso. Eu fui o Eduardo, levei para ele um programa chamado Virando o Jogo, onde a gente botava dentro das comunidades pessoas que tinham sido atletas reconhecidos para ensinar futebol, vôlei, basquete, enfim, atividade esportiva para os jovens. Em especial dos 7 até os 14, que é a idade de maior risco de serem cooptados pelo tráfico. E depois de 10 meses me embromando, o Eduardo disse, não, eu não vou fazer isso não, porque você vai botar azeitona na empada do Beltrame. Aí eu pedi para ele me exonerar. Então eu vou embora da prefeitura, porque aí eu saí em dezembro de 2013, fiquei 1 ano lá. Foi bastante ruim essa minha experiência, porque eu não consegui realizar nada. Depois eu fui entender que a preocupação do Eduardo era que eu não crescesse politicamente para não sucedê-lo. Então eu estou agora aqui na oposição, empatado com o candidato dele, provavelmente passo o candidato dele daqui a pouco, até porque eu não bato na minha mulher e eu não tenho esse tipo de relação na minha casa, nem dentro de casa e nem fora da minha casa. O último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi de 5,3. A meta projetada para o final do próximo governo é de 6,4. O que você pretende fazer nessa área para que os alunos consigam alcançar essa meta? É simples. Tem um estudo, a gente estudou o modelo de vários estados do Brasil. E o melhor de todos foi o de Goiás. Goiás saiu de 16º lugar no IDEB do ensino médio e foi para 1º lugar. E, se não me engano, 12º e 8º para 2º lugar no caso do ensino fundamental. Né? Fundamental 1, Fundamental 2. São 5 pilares e 25 iniciativas. Tirando o ensino médio, a gente ficou com 21 iniciativas e inseriu mais uma nossa, que é a questão da educação infantil. Educação tem que começar na primeira infância, o resto é conversa fiada. Então, o que a gente vai fazer? É começar com creche, e aí, como você não tem creche para todo mundo, vai começar com voucher. E aí você dá a possibilidade da criança entrar numa creche já existente. Vamos exigir que as creches da prefeitura sejam ambientes de estímulo às crianças, né? Não é um ambiente para a criança estar ali enquanto a mãe está trabalhando, enquanto o pai está trabalhando. É muito mais do que isso. Tem que desenvolver a criança. Essa vai ser a minha prioridade 00001. E aí, em paralelo a isso, valorizar o professor, rediscutir como é que é o modelo de avaliação do próprio professor, porque hoje o professor está dando cola para aluno, porque tem o IDEB e tem o IDRIO. O IDRIO é o que justifica o 14º salário do professor. Se o aluno for mal, ele perde o 14º salário. Então, estão fazendo tudo facilzinho para o aluno passar. O Eduardo falava tanto de aprovação automática e ele está seguindo um modelo muito parecido. Tem que quebrar a lógica da educação assistencialista. A educação tem que ser para formar as pessoas e preparar as pessoas para o futuro. Se disser assim, a gente vai fazer uma coisa, o que você faria? Educação. Por quê? Porque educação é tudo. E esse papo de que educação é para longo prazo é conversa para boi dormir. Por quê? Porque educação, para aquele dia, para quem tem filho, naquele dia que o seu filho ficou fora da sala de aula, a gente sabe o quanto foi difícil para ele, o quanto que foi difícil para a família, o quanto que ele deixou de se desenvolver. É um crime deixar o filho fora da sala de aula. Então é o seguinte, nesse sentido, a gente vai avançar
com a educação infantil, de 0 a 3, 4 e 5, que é a pré-escola, e dali para frente. Agora, eu vou trabalhar com dados e fatos, entendeu? Eu vejo muita politização, muita ideologização nessa história toda, entendeu? Então, assim, como é que aprende, como é que não aprende, como é que você ajuda o aluno, como é que você aproxima o pai, como é que você trabalha para que o pai entenda a importância do aluno também aprender, né? Porque muitos pais não incentivam, não ajudam, e isso é terrível. O amálgama do aprendizado é o afeto, por incrível que pareça. E aí, então, como é que você faz sem afeto? Tem que dar atenção. E essa atenção não é só do professor, também dentro de casa. Então, a ideia de sensibilizar também é importante. Então, eu diria assim, de maneira bem objetiva, valorizar o professor, ter o aluno como centro da educação, começar pela educação infantil e priorizar a primeira infância, que é quando você tem de 700 até 1000 conexões por segundo no cérebro da criança. É uma loucura o que ela aprende na cidade, nunca mais vai aprender tanto assim. Avançar bastante na nutrição da criança, porque a qualidade da comida que ela come é fundamental. Tem muita criança que sai alimentada na sexta-feira, no final de semana mal se alimenta, chega quase anêmico na segunda-feira na escola. Então, como é que você vai trabalhar essa transição de sexta-feira para segunda? A gente vai ter que pensar. Enfim, é olhar com carinho, com atenção e seguindo tecnicamente o que o Brasil, aonde tem funcionado, e descartando aquilo que não está funcionando bem. Os jovens estão com dificuldade de emprego. O que você pretende para eles na cidade do Rio de Janeiro? Tem um programa chamado Geração Tech. Você tem dois mundos acontecendo hoje, né? Um mundo que é o nosso, não é tão tecnológico assim, a gente está até no meio do caminho. Tem uma geração acima da nossa que tem menos acesso ainda à tecnologia do que a gente. Mas tem essa garotada aí de 10, 8, 7, 9, 12, 13 anos de idade que eles fazem barbáries na internet. Eles entendem, eles pegam um telefone celular e eles mexem naquilo como se fosse parte do corpo. Geração Tech é um programa de formação de tecnologia que funciona em Santa Catarina, que eu vou trazer para o Rio de Janeiro para formar 100 mil jovens por ano aqui no Rio de Janeiro nessa área. O que é? Aprender a fazer aplicativo de celular. Você sabe que o sujeito que inventou o WhatsApp, que é tão famoso por aí pelo Zap Zap, ele inventou o WhatsApp, esse sujeito foi faxineiro do supermercado. Ele tinha apoio do Estado para poder comer. Ele dormia em abrigo com a família dele. Depois ele foi dormir num apartamento cedido pelo Estado. Tinha que ir lá uma vez por semana para receber o vale-refeição dele para a família, para eles poderem comer. Quer dizer, você vê a oportunidade. Esse cara, ele vendeu depois a empresa dele, o WhatsApp, e é um cara de 200 bilhões de reais hoje. Então, tudo bem, eu não estou querendo, e nem estou com a inocência de achar que vai todo mundo ficar bilionário, e nem acho que isso é necessário para ninguém. Agora, que você vai dar oportunidade para o cara ganhar os seus 30, 20, 15, 40 mil reais por ano ou por mês, a gente vai dar oportunidade. Né? O que o jovem identifica como um problema na vida dele, que ele pode, por um aplicativo, funcionar melhor, ou melhor, ele pode simplificar a vida dele, consequentemente vai estar simplificando a dos outros. Assim ele criou o WhatsApp, né? Como é que eu falo melhor com os meus amigos? Facebook. Como é que eu me comunico melhor? O Orkut, que já foi, e assim por diante. Então, é um mundo novo. E a escola está ensinando o jovem para o mundo que já não existe mais. É fundamental português, história, matemática, não estou sendo contra o currículo formal, mas ele precisa ser adaptado. Enquanto ele não vai ser adaptado, a gente vai entrar com a oferta extra para dar oportunidade para essa garotada. Olha, eu estou com 45. Quando eu estudava no segundo grau, a escola para mim não era nenhum atrativo. Eu só concluí o segundo grau porque eu queria ir para a faculdade. E eu queria estudar direito, porque senão eu não tinha nem sequer concluído o segundo grau. E o Bill Gates não concluiu e está aí, muito bem, obrigado. E seguindo o Bill Gates, eu podia citar aqui vários outros exemplos de sucesso que não foi pela educação formal. Ao contrário, quer dizer, esse modelo de educação, ele já foi. Então você tem que dar oportunidade para um novo modelo. E aí você tem que fazer isso com o pobre mesmo e abrir na rede pública onde você dá oportunidade para as pessoas. O resto é conversa fiada. E, bom, esse é um programa de qualificação de mão de obra para oportunidade do que tem de moderno e que dá dinheiro, né? Que é você, enfim, estar na área tecnológica. Além disso, a gente vai trazer 2 programas para cá. Primeiro se chama Fundo Carioca. Já aconteceu no Rio de Janeiro.
eu pago para a pessoa que quer fazer algum tipo de investimento, e esse pagamento que eu faço para a pessoa, a pessoa vai trabalhar. Então, por exemplo, eu comprei não é nem um pagamento, que eu dou um instrumento. Você precisa de um aparelho celular para fazer aplicativo. Eu pago para você. E aí depois você vai ensinar outras pessoas a usar o aplicativo ou a fazer aplicativo. Então, com isso, você está me pagando prefeitura de volta. Uma máquina de costurar. Eu te dou a máquina de costurar e você vai me pagar de volta costurando para quem precisa de costura e não tem dinheiro para pagar. Então, você cria uma rede de solidariedade. O outro programa é um programa bem interessante, chamado Juro Zero, também de Santa Catarina. Juro Zero, você pega, empresta o dinheiro, digamos, 30 mil reais, e a pessoa vai te pagar em várias prestações. Se você pagar tudo em dia, a última prestação, ela é anulada. Por isso que é o Juro Zero, porque ali estão os juros. Então você vai pagar direitinho, então você pegou 10 mil, você vai pagar 1.000 por mês. No 11º mês, que seria aqueles outros 1.000, estou chutando números aqui, você não paga, se você pagou em dia. Se você não pagou em dia, você tem que pagar, porque daí também tem a questão da regra, e existe aí um interesse muito grande de você não é apenas dar a oportunidade para a pessoa, mas também mostrar para ela que ela tem deveres com aquilo, né? Quer dizer, um processo educacional também. As UPAs, os hospitais, enfim, a saúde está numa situação caótica, até porque o Estado não está repassando verbas. O que você pretende nessa área? Primeiro, fazer diferente do que o Eduardo está fazendo nas OS, Organizações Sociais. O que ele fez? Ele vetou uma lei aprovada que daria transparência às OS. Essa lei que foi vetada, ela dizia que você tinha que ter o quadro de pessoal, quem trabalha, quanto ganha, tudo informado para a população. Ele vetou essa lei. Aí a Câmara derrubou o veto dele. Aí ele recorreu na Justiça, porque lá devem estar os cabos eleitorais todos, do Pedro Paulo, dos aliados dele, né? Tudo lá dentro pago pelo nosso dinheiro. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas OS de cima a baixo e botar publicado no Diário Oficial todo mundo que trabalha nessas OS. Quem são as pessoas? Quanto que elas ganham? Aonde elas trabalham? Qual é o momento? Qual é o momento, o dia e o horário que elas deviam estar no hospital, na clínica ou na UPA? Porque daí você começa a dar informação. Tem um negócio chamado controle social. O PT propôs um negócio chamado governo participativo. Na época, era um negócio meio estranho, né? Porque você criava aquelas comissões e assembleias e você fazia reuniões de pequenos grupos e você dizia que aquilo era participativo. Mas hoje em dia mudou. Hoje em dia é espetacular, porque você pode fazer participativo. O Uber, por exemplo, você faz uma crítica ao sistema, uma crítica àquele carro, àquele motorista, na hora. E aí você diz, é bom ou não é bom, eu quero ou não quero. No meu governo vai ser tudo assim. É o usuário da saúde, é o usuário da escola, é o usuário do transporte que eu vou empoderar através de aplicativos de celular e outros instrumentos para quem não tenha celular e smartphone, para eu poder saber o que está acontecendo e corrigir. A verdade é a seguinte, eu sou workaholic, eu adoro trabalhar. E a minha paixão é resolver problema. Então tem um problema, como é que resolve isso? Né? Acaba que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque a prefeitura é muito grande, não dá para fazer tudo pessoalmente. Mas se eu conseguir montar uma equipe com esse espírito, e é possível, porque eu não tenho compromissos político-partidários que me atrapalhem nessa direção, eu acho que a gente dá um passo bastante sólido na direção de você fazer um governo participativo real, onde o usuário do sistema, ele opina, e aí o prefeito corrige, através do seu secretário, através dele mesmo. Quer dizer, visualmente falando, é pegar o gabinete do prefeito e botar uma televisão enorme, com todas as informações da saúde. Uma outra televisão enorme, com todas as informações sobre a segurança, que a gente não falou aqui agora, mas é a única coisa que eu vou criar na Prefeitura do Rio, mas é sem aumentar um centavo de despesa. Já te falei da minha experiência como gestor aqui na administração, que eu vou fazer, a Prefeitura está cheia de cabo eleitoral aí dos partidos aliados do PMDB. Pega isso tudo, enxuga. Enxugar não é deixar de prestar serviço, é acabar com esse peso morto, porque a gente paga uma fortuna de imposto e esse dinheiro vai para onde? Parte disso aí, a gente cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Nessa secretaria, debaixo dela, vão ter setores de iluminação, de limpeza, de manutenção da cidade,
Porque a segurança, eu trouxe o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, para me ajudar a montar um plano de segurança para o Rio. Junto com ele, trouxe o Leandro Piquet, trouxe o Rodrigo Pimentel, que foi do BOP, o Batista, que é da polícia, da área de inteligência estratégica, enfim. São 60 pessoas me ajudando a pensar um plano de segurança para o Rio. Eu já experimentei isso em Copacabana e agora estou com um grupo muito mais, digamos, experimentado até nessa área. E de lá para cá, tal da teoria da janela quebrada, tolerância zero, do Giuliani, a gente testou em muitos, eles testaram, né? Eu só acompanhei, em muitos lugares do mundo. E funciona. Né? Por exemplo, as pessoas estão morrendo por causa de um celular, gente. Por que morre, Renata? Por causa de um celular. Aí, não quis entregar o celular, entregou o celular, tinha um outro celular no bolso e deu o celular velho. Pô, levou um tiro, morreu, uma facada, morreu. As pessoas morrendo com faca. Então, olha só, é muito simples. E o Giuliani já fez isso em vários lugares do mundo. Tem um negócio chamado código e-mail, que fica dentro do seu celular. Pelo código e-mail, a telefônica ela é capaz de desligar o seu aparelho, ela inutilizar o seu aparelho. Então, hoje em dia, diz que custa R$400 no mercado de roubo, quem leva o teu celular e entrega, né, acho que é um atravessador, não sei como é que chama, o sujeito que rouba o celular na rua e entrega para alguém que vai comercializar. Esse que roubou, que assaltou, parece que ele ganha R$400 por cada celular de smartphone. E o outro vende por um valor mais caro. Se é isso, o código e-mail inutilizando o aparelho, você acabou com o roubo de telefone celular. Assim como a gente acabou com o roubo de toca-fita, você deve lembrar um tempo atrás, há 20 anos atrás, se roubava muito toca-fita. Ou 25 anos atrás. Por que parou de roubar? Simples, a gente acabou com o roubalto. A Feira de Acari, na época, tinha até música. Feira de Acari é um sucesso, tem de tudo, é um mistério. Lembra da história? Né? Nosso Jorge Benjó cantando. O pessoal mais jovem aí, o que era isso? Era uma feira que receptava produtos roubados e vendia. E a gente, eu nunca fiz isso, mas de qualquer maneira, a gente que eu digo, a classe média, ela pegava era roubado e depois ia lá comprar de volta. Era um ciclo absolutamente vicioso e equivocado, né? Então a gente conseguiu acabar ali. Tem muito a fazer no Rio. E olha, são coisas simples, entendeu? São coisas simples. Aí eu vou voltar à sua primeira pergunta aqui e você continua perguntando o que você achar que é importante. Você pergunta assim, por que você quer ser prefeito do Rio, né? Porque eu tenho paixão por essa cidade. A minha vocação é a política. Desenvolver nós, quer dizer, desatar nós, resolver problema, na política é uma maravilha, porque tem problema o dia inteiro em tudo que é lugar. Agora, é um momento muito delicado, onde você tem pouco dinheiro, uma dívida enorme, e a gente verdadeiramente tem que... Por isso que eu não estou prometendo, vocês dizem, o que você está prometendo? Estou prometendo botar para funcionar as coisas que não estão funcionando. O meu desejo é redesenhar a prefeitura para que as pessoas que verdadeiramente precisam da prefeitura, elas tenham aquilo que precisam. E todo mundo precisa. Você sai na rua, é prefeitura. O sinal não está funcionando, o buraco está na rua, a calçada está torta, não tem lâmpada. Agora, são coisas do dia a dia. Eu não quero fazer nenhuma grande obra, não estou prometendo nenhuma grande obra. Agora, vou concluir todas as obras que estão aí. Não tem como também dizer agora não vou concluir o que está em andamento. Minha única preocupação é em levar 40 mil moradores para a Barra da Tijuca, só num ponto ali do Autódromo de Jacarepaguá. Isso é uma barbárie, tem que redesenhar essa PPP. Não vou deixar de cumprir contrato nenhum com ninguém que tenha feito contato com a prefeitura, mas tem que redesenhar. Onde é que você compensa isso? Porque você pegar uma cidade, que é Rio de Janeiro, que foi crescendo toda na base da lógica da especulação, e agora você seguir com esse modelo, se tem uma vantagem de não ter financiamento privado, de empresa privada em campanha eleitoral, é esse aí. Essa vantagem é espetacular. Você não tem compromisso, que não seja cidade. Você foi o relator do projeto Ficha Limpa na Câmara. Você ficou satisfeito com o resultado? Olha, o Ficha Limpa já tirou milhares e milhares de pessoas. Só esse ano, mais de 4 mil tentaram se candidatar e não conseguiram por conta da lei da Ficha Limpa. Então, não tenho dúvida nenhuma que a Ficha Limpa foi um grande avanço para o Brasil. Agora, fiquei muito chateado porque o Supremo, ele acabou. O Ficha Limpa tem, digamos que 80 pontos diferentes que torna inelegível alguém que queira ser candidato. Mas fiquei muito chateado porque o Supremo, ele decidiu que o Tribunal de Contas não pode, quando ele não aprova as contas de algum prefeito, ou de algum governador, ou até de um presidente da República,
não é suficiente para torná-lo inelegível, entendeu? E o meu sonho é que você consiga tirar dos órgãos de controle a política. O Supremo não devia ser indicado por ninguém, o Tribunal de Contas não devia ser indicado por ninguém e o Tribunal de Justiça não devia ter sido indicado por ninguém. Se fosse assim, já tinha muito mais gente na cadeia, muito mais gente fora da política e a nossa vida ia ser muito melhor. Obrigada, candidato. Obrigado a você.